Escreveu que é a língua, né? Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Amém. Fala para o teu irmão, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Amém. Nós estamos falando, já essa vai ser a segunda semana, sobre como os gigantes caem. Amém? Quem é o gigante dessa história aqui? Nós. O gigante é você. Eu? Quando os gigantes caem. O gigante é você. Entendeu? Por que o gigante é você? Pega a tua Bíblia e abre comigo aí. Em Gênesis. Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. Quem achou, quando for ler a Bíblia, fica de pé, porque aí a sua voz seja audível. 1:27. Vai lá, sargento. Amém, gente? É isso, sargento, só um minutinho. Aí você pode levantar, tá, Geraldo? Baixar o negocinho. Aí você não fala nada, senão sai a sua voz. Eu não quero ouvir a sua voz. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Continua. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Só a próxima palavra. E dominai. E o quê? E dominai. E fazer o quê? E dominai. Olha, sujeita a terra e Sujeitai-a e dominai-a. Domina. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, Sobre os animais domésticos. sobre o gado e sobre toda a terra. Olha só, e sobre toda a terra. A droga está no céu ou está na terra? Na terra. Na terra. Toda droga vem da terra. E Deus falou que tem ele domínio sobre toda a terra. Então quem é o gigante da história? Nós. Agora, como que o gigante, que é você, acaba caindo? Acaba metendo a cara no chão. Quantas vezes aqui tu já pensou em parar de usar droga? Vamos começar aqui pelo Osto. Já tentou parar de usar droga quantas vezes? Eu até perdi a conta. Seu Benedito. Nem sei. Só aqui no Gafadec 3 vezes. De 3 em 3 meses. Chaveirinho, quantas vezes você tentou parar de usar droga? Tava um montão de vezes. Umas 10. Tem nem noção, não. Tiago. Já passou pela minha cabeça já, mas nunca tentei não. Aqui foi a primeira vez e última. Amém. Glória a Deus. Seu Zé Carlos. Nunca usei droga. Mas bebida é droga, a mesma coisa. Eu fiquei 6 meses, mas voltei. É. Mas quantas vezes você já tentou parar de beber? Várias vezes. Várias vezes. Rogério. Bilhões de vezes. Várias vezes. A internação foi a primeira e em nome de Jesus vai ser a última. Segunda vez. Mas quantas vezes você já tentou parar? Esquece a Segunda internação. vez. Por si próprio. Segunda vez. Por si próprio. Então você... Por mim próprio. Eu muitas vezes, pastor. Eu muitas vezes, pastor, e quando eu falava que eu ia parar, era quando eu mais usava. Quando eu tentava falar assim, eu vou dar um tempo, ver se eu consigo parar de usar droga. Aí era a época que eu mais usava. Seu Anísio. Pastor Rap, desde 1966. Amém, gente. Amém. Um fala, todo mundo ouve. André. Nunca tentei, não. Nunca tentou parar de usar droga? Sei, Geraldo. Várias vezes, não? Hum. Já tentei várias vezes, mas não... Aí eu falava que ia parar, chegava no outro dia e usava. Era só pegar um dinheiro na mão, engraçado isso. Aí eu falei, o que é isso? Não entendi isso. Mas várias vezes, engraçado, quando eu gastava muito dinheiro, me batia um arrependimento danado, eu chorava muito dentro de casa, assim. Porque às vezes não era tanto pelo dinheiro, mas era porque eu tinha vontade de parar, mas eu não conseguia parar. Aí foi quando a mãe do Rogério me deu a ideia da clínica, eu fui e falei, então eu vou pra lá então. Sério? Aí foi a mãe do Rogério veio, me deu a ideia da clínica, eu falei, eu vou pensar, eu falei, então eu vou pra clínica. Eu falei, é minha última vez, eu falei, a última vez que eu tento, se eu não parar dessa vez, eu me mato. Aí foi, eu falei, agora eu vou conseguir, graças a Deus eu tô conseguindo. Amém. E você, filho? Não, filho, você vai ter que rodar em troca. Quantas vezes você já tentou parar de usar droga? Várias vezes também. Várias vezes? Felipe?
Bom, vamos de estatística, né? Vamos supor que eu comecei a usar droga com 14 anos. Com 14 anos eu comecei a usar droga. Eu tenho 38. Então 38 menos 14 são 24 anos. Aí tira 8 anos que eu fiquei de pé na presença de Deus. 24 menos 8? 16. Então eu estou tentando livrar das drogas tem 16 anos. Eu estou lutando para sair delas. É bom, você, irmão? Várias vezes. Várias vezes você tentou parar. Assim, em clínica é segunda. Você, Renan? Muitas vezes. Você, sargento? Muitas vezes também, né? Mas eu prefiro acreditar que eu nunca me empenhei 100%. 100% como eu vou me empenhar. Porque o homem tem livre-arbítrio. Eu creio que dessa vez Deus está no meio. Várias vezes também. Por mim lá fora várias vezes, mas ajuda da minha família, internação, primeira vez e última. Importante isso. Gabriel? Por minha força só, tentei uma vez só. Não conseguiu, já estava desistindo já. Celso? Tentei um monte de vezes, pastor. Terceira vez de internação minha. Sozinho mesmo tentei muitas vezes, mas não teve jeito. Não conseguiu. Agora vai dar certo se Deus quiser. Amém. Breno? Eu tentei várias vezes, não consegui não. Dessa vez fazer direito. Eu tentei várias vezes, inclusive até quando eu cheguei que o senhor falou em questão de tratamento, que a gente lá fora, a gente tentava de uma maneira e nunca conseguiu, entendeu? Então aqui que a gente se sujeitar ao tratamento do senhor. Entendeu? Então isso tem ajudado, por isso que muitas das vezes assim, quando eu tenho uma dúvida, alguma coisa assim, eu chego perto do senhor e pergunto. E isso vem me lapidando e me ajudando a afastar cada dia mais dela. Amém. Eu sei, Jefferson. Tem a cadeira aqui já, Lápis. Eu tentei várias vezes por minha força, né? Mas eu tentava parar com uma droga só, eu tentava parar só com a cocaína, então acho que por isso eu nunca tinha conseguido. Então, e glória do Senhor Jesus, agora eu parei com todas as drogas, cigarro, bebida, cocaína. Acho que por isso que, com a graça de Deus, agora eu vou em frente e não vou usar nunca mais, em nome de Jesus. Você, Lápis, quantas vezes já tentou parar de usar droga? Eu tentei parar de usar droga umas 4 vezes. Só que não conseguia não. Eu sempre achava que a maneira mais fácil era tentar sair de perto de todo mundo, abandonar a família, abandonar meus pais. Achava que juntando com outros da rua que falavam que era também que queria parar de usar droga, eu não conseguia. Não tinha como parar. Você, Renan? Ai, muitas vezes. Mas eu mudava. Eu achava, eu tinha quase condição de passar. Tinha vontade eu tinha. Só que faltava algo para me mudar. Porque se eu seguisse, na época que eu tentei parar, se eu tivesse conhecido pelo menos um pouco do conhecimento que eu tenho hoje, eu tinha conseguido lá fora. Mas só que era mudar meus hábitos, lugares, pessoas e ter que nem. Eu seguia muito o passo que minha mãe falava comigo, tem que ter um poder superior, né? Que ela fala assim, sem Deus você não vai conseguir lugar nenhum não. Se eu tivesse seguido isso, nas vezes que eu consegui ficar de pé, por um pouco mais de tempo de 6 meses, que é hoje também eu tenho 5, não estou passando coisa, mas se eu tivesse esse conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que lá fora eu tinha conseguido, mas eu tentei muitas vezes. Muitas vezes. Muitas. Uma coisa que me chamou a atenção na colocação de cada um foi a do Miss Reves. Por que eu não consegui ficar de pé? Por que eu tentei muitas vezes e não consegui? Porque eu tentava parar só com a cocaína. Eu achava que o meu problema era só a cocaína. Mas e o que me levava à cocaína? Cerveja, cigarrinho. Você está me entendendo? E o que fazia eu usar a cocaína? Raramente, é claro que acontece, mas raramente um cara tem um vício só. E no que diz respeito ao vício, eu costumo dizer o seguinte, é tudo ou nada. Ou você vai ser internado várias vezes. Por exemplo, eu aqui quero deixar você falar hoje, como os gigantes caem. O que você achou da colocação do miserável? É possível eu abandonar a cocaína e continuar, por exemplo, dando uma bola numa maconha, tomando uma cervejinha? É possível eu deixar o crack e dar uma bola na maconha?
maconha, fumar um cigarrinho, eu consigo me manter de pé? Levanta o dedo e fala, Rogério. É, isso mesmo. Ô, meu filho, pode passar rápido aí. Pra começar, vamos supor assim, igual no meu caso era o crack. Se eu for parar de usar o crack e for ficar mentir pra mim mesmo, posso fumar o baseado, no mesmo lugar que eu vou comprar o baseado, vende o crack. Quer dizer, uma hora vai ativar o outro gatilho que é o crack. E, tipo assim, igual toda droga tira você do fora de si. Como um remédio é droga, uma hora você vai usar droga. Igual, tipo assim, vamos supor o álcool. Eu não era de beber. Mas se eu disse, pô, já que eu não era de beber, eu posso, ao invés de fumar maconha, tomar uma cervejinha. Vou tomar um vinho, eu gostava de tomar um vinho de vez em quando. Vou tomar um vinho. Mas não vai adiantar que quando eu ficar doido, eu vou querer um crack. Porque aquela doideira vai me satisfazer, vou querer ficar mais doido. Amém. Johnny? Já complementando o que ele tá falando, pastor, igual eu fumava também, bebia, e, por exemplo, se eu falar que eu vou parar só com o crack e continuar fumando, vai chegar uma hora que o cigarro não vai satisfazer. É o que começou a falar e parou. O cigarro não vai satisfazer, eu vou buscar o refúgio em outra coisa mais forte. Ou vai ser a cocaína, que não vai ser direto pro crack. Porque o cigarro já não vai satisfazer, já a dependência que eu tinha vai voltar. Aquela coisa forte mesmo, de eu achar que precisa. O organismo começar a necessitar daquilo de novo. Se eu sair, vou fumar. Não vou conseguir ficar só no cigarro. Do cigarro Acaba voltando. Rogério de novo tá Igual quando eu consegui parar com o crack mesmo, por vontade própria, eu não larguei nem a maconha e só troquei o crack pelo remédio. Mas era o seguinte, eu tinha que fumar a maconha logo de manhã, acordar, fumar um baseado. Se eu não fumasse, era bolacha na cara. O que acontecia? Eu já dormia tomando remédio, acordava, tomava remédio, fumava um baseado e ia pra rua. Aí ficava o dia inteiro só no base da maconha, porque se eu ficasse são, ia dar vontade, e ficava no remédio 24 horas, e parar limpo mesmo, só que dentro eu consegui, sem droga nenhuma, sem cigarro, lá fora sempre tinha um cigarrinho, ou uma maconhinha, um remédio. O dia que eu não tinha maconha era remédio, o dia inteiro no remédio, dentro de casa, na televisão dormindo, babando, igual nesses hospital aí, igual minha mãe trabalha lá na Naneira, igual aqueles... Maluco, velho. Misericórdia. Gosto. Uma identificação que já agora, eu já sem droga há bastante tempo, que eu vejo que me fazia mal, muito mal, é quando vinha os problemas. Problema, dificuldade de dinheiro, às vezes um contratempo que eu não esperava, aí me sobrevia. Contratempo eu não esperava, às vezes e também sob pressão, quando eu fico sob pressão, aí a saída era a droga. Então eu tenho que tratar, eu já estou descobrindo agora, tratar e eu lidar com sob pressão, tratar de lidar com sob pressão, sob dificuldade, sobre aquele negócio que eu não estou esperando chegar. Então eu tenho que estar sempre, eu aprendendo agora, eu tenho que estar sempre pronto para as consequências que a vida traz. Problema de dificuldade social, dificuldade financeira. Eu tenho que estar pronto para isso. Agora eu estou aprendendo a me posicionar frente a isso. Porque às vezes quando vinha uma dificuldade, eu não sabia encarar de frente. Quando acontecia algo negativo? Eu não sabia encarar de frente, eu me acovardava. Isso, mas com relação... Mas o problema continuava ali. Mas com relação ao que o Miss Heves colocou. O Miss Heves colocou o seguinte, que ele não conseguia parar de usar droga, porque ele queria parar só com a cocaína. Vamos chamar de subdrogas. Né? Vamos chamar de drogas, na concepção dele, menos prejudicial. Ele não parava. Você acha que a droga menos prejudicial vai te levar à droga prejudicial? Essa é a colocação. Você concorda com isso? Ou seja, viciado em cocaína, nem cigarro, nem cerveja, nunca mais. Não, entendi. Amém. Reinaldo Piu Piu, depois eu vou no Sargento.
Eu vou pôr ali, pastor, que nem ele falou, drogas, mas também tem outras coisas que eu não, que pode me levar lá também. Muitas das vezes tá levando até na droga principal. Porque eu gosto muito de jogar sinuca. Eu passei em frente ao bar, eu vou pôr histórias aí. Todo mundo chamou pra jogar sinuca. Eu fiquei assim, eu vou ou não vou? Eu sei, eles estavam tomando cerveja, eles estavam tomando a pinga. Ia dentro do bar. E eu gosto, porque eu gostava mesmo. E lá em Vasconcelos, lá, só tem o bar mais frequentado é esse. E eu sempre tava ali, todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Muitas das vezes. Jogando sinuca. E eu tinha parado de fumar pedra. Mas eu tava frequentando o bar. Muitas das vezes eu tinha parado de beber também. Mas eu tava nos bar. Com o tempo, eu fui pegando. Aí eu comecei a beber. Eu fiquei 20 dias sem beber nada. A minha mulher tá assim, mas Reinaldo, se você continuar indo no bar, uma hora você vai beber. Eu falei assim, não vou não. Eu sei me controlar. Aí entra o que o falou. Também até o bar pra mim é um vício. É verdade. Porque se eu ficar dentro dele. Seria uma subdependência. Porque eu posso jogar sinuca, sinuca não é vício. Eu vou estar dentro do bar, mas a sinuca tá dentro do bar. Uma hora eu vou ver todo mundo bebendo, não chega assim, toma um copinho. Eu falo, não, hoje não. Mas e amanhã? E daqui 2 anos, daqui 3 anos? Tipo, que o senhor falou, tem uma história do seu Reinaldo, né? 20 anos só bebendo Coca-Cola dentro do boteco. Um belo dia? Um belo dia foi beber sem álcool, né? Depois, então, mesma coisa. Que nem o senhor falou, eu vou usar a estratégia. Se um dia eu puder ter um lugar pra me pôr uma sinuca, eu vou fazer. Porque aí os caras me chamam umas 3 vezes, mas parecia eu sentado na porta de casa. Vamos lá, Reinaldo. Vamos lá jogar uma sinuquinha. Muitas das vezes eu chamava eles pra jogar, eles não queriam. Aí, eu tenho que parar, eu tenho que largar pra trás. E eu não vou. Se eu for entrar dentro do bar, eu posso entrar, mas sempre acompanhado. Eu levo minha esposa, por que ela não pode entrar comigo? Se eu der uma vontade de jogar sinuca, porque vai ainda mesmo, chega o meu irmão, chega o meu cunhado, eles gostam. Vão lá? Vão. Vão, Mariana, comigo? Você senta do meu lado. Pelo menos ela... Traz a segurança. De trás, usar ela como âncora, né? Porque ela não que eu for... Mesmo que eu querer beber, é que nem o dia do casamento, né? Ela falou que a minha irmã queria levar, mas ela falou, não, levar ele pra lá? Mesmo que eu levar a carne pro churrasco, botando no meio de um monte de cerveja. Então... É uma coisa que eu vou evitar fazer, mas uma hora eu não vou conseguir. Uma hora eu vou fazer. Nem seja para jogar sinuca, mas tem que entrar dentro do bar. Mas é uma droga que no meu caso, eu considero como droga. Porque ela vai me levar aonde eu sair, da onde eu sair. Que é no crack, né? Mas eu vou começar na sinuca. Na sinuca eu vou tomar um refrigerante na beira do balcão. Um pega uma pinga, outro pega outra, como tirar gosto. Até eu tirar gosto vai ser. Você mistura uma pinguinha na Coca-Cola e pronto. Pra mim, eu acho que isso aí é uma... Então você concorda com a colocação do miséria? Concordo, que eu tenho que mudar os hábitos. Piu-piu. Imagina, Reinaldo, é igual o Robson falou com a gente. A gente tem que abrir mão de certos prazeres também, igual eu tô falando sinuca aí. É um negócio que tem que abrir mão, certos prazeres. E tem outras coisas que faz, entendeu? Igual ele mesmo falou, comer uma pizza e tal. Mas voltando ao assunto, eu entrei aqui com o propósito de parar com tudo. Cigarro, cocaína, maconha, crack, tudo. E igual você falou aí, por exemplo, eu paro com crack e continuo fumando cigarro, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu estou sujando meu corpo, estou dando brecha pro diabo. Então eu nunca vou conseguir parar. Entendeu? Então você entrou aqui e tem que parar com tudo. Amém. Tá vendo? Uma colocação que me chamou a atenção aqui foi a colocação do José Carlos que falou assim, nunca usei droga. E a pior droga, não é pior droga, a droga mais fácil de se conseguir é o álcool, né? Que é lista do governo, a número 1, a Brahma, faz essa... propaganda. Isso. Mas eu nem preciso de ir no álcool. Essa semana saiu eu e o Chaveirinho, só o simples fato de eu ficar olhando as mulheres, ficar desejando, entendeu? Prostituição. Aquilo, no final, antes de vir embora com o pastor, eu já estava a ponto de meter o pé, porque eu sempre conciliei droga, mulher e sexo. Então, quer dizer, aí eu volto aqui, aquele dia que nós estávamos até falando ali, em Gálatas 5:19, sobre as obras da carne. Se eu não houver uma mudança de caráter, Faz pra todos. se não houver uma mudança de caráter, uma mudança realmente interior, eu não nasci de novo, João 3, né, Nicodemo nasceu de novo, eu não vou conseguir parar. Porque nesse dia, o Reinaldo, quando me pegou, eu já tava chorando, já tava batido já. Quer dizer, e
eu vi que o meu grau de dependência vai muito além. E cerveja eu nem questiono isso aí, mas o como andar, o como falar com o meu próximo. E essa situação. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu sou crente, mas eu não deixei de ser homem. Mas homem de verdade, ele tem uma só mulher. Ele não fica... E eu vi isso na pele lá fora. Eu vi isso. Porque o meu andar na rua estava desvirtuado. Sabe o que é? Aí eu falei assim, pô, então... Eu estava andando como se fosse do mundo, hein? Aí por último veio a vontade. Mas primeiro eu caí nas obras da carne. Amém. Felipe. Bom, tem um versículo na palavra de Deus que ele fala assim, lá em Gênesis 4, 7. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal. E por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Então, olha que coisa interessante, Felipe. Ele quer o quê? Dominá-lo. Você está me entendendo? Geraldo, só um segundinho. Ele quer dominá-lo. Se algo quer dominar você, você tem que fazer o quê? Tem que lutar contra aquilo. Não é verdade? O que cada um está fazendo aqui, irmão? Passando férias? Não. Aqui é lugar de luta. Aqui é lugar de batalha. Veja o chaveirinho, por causa de 5 minutos, ei, Geraldo, por causa de 5 minutos, faz igual eu, desliga o telefone, filho. Por causa de 5 minutos, quase que ele abre mão da vida. Por causa de uma desobediência que é desse tamanho, quase que ele decepciona toda a família, que está colocando nele uma expectativa, uma esperança. Simplesmente porque foi pedido para ele rapar ali, não, eu vou embora. O que vale a nossa vida? Às vezes a gente vem para um centro de recuperação e a gente vem disposto a mudar parte da nossa vida. Desliga, faz igual eu, filho. Desliga o telefone, meu é desligado. Entendeu? Eu venho disposto a mudar parte da minha vida. Eu venho disposto a mudar só aquilo que realmente me fez o mal. Só aquilo. Só que para você chegar no produto, na situação que te causou o mal maior, você passou por aquilo que foi te causando males menores. E aí eu me lembro de quando eu pescava com meu pai. Eu fui um cara que eu nunca aprendi a pescar. Eu não sei pescar. O meu pai escava, lá, não sei como é que vocês chamam aqui, mas é iscar. Lá na roça é iscar. Botava a isca no anzol e eu jogava e ficava. E nada de dar ranquinho. Ficava lá um tempão, depois eu levantava a vara, só tava o anzol. Só tava o anzol. E aí eu fui pro lugar mais limpo e eu vi o que aconteceu. Sabe o que acontecia? Os peixinhos pequenininhos, ia lá, beliscava e rapava fora. Beliscava do outro lado e rapava fora. Na hora que eu assustava, já tinha ido tudo embora. No vício, às vezes, acontece a mesma coisa. Você está me entendendo? Você está disposto a mudar aquilo que te causou o mal maior. Porque você chega aqui com algo que te causou o mal maior. Geralmente é o crack ou a cocaína. O mal maior foi o quê? O crack ou a cocaína. E o mal menor foi a maconha, foi a cerveja, foi aquela balinha. O mal menor. Você está disposto a mudar só o mal maior. Só aquilo que te arrebentou de vez. Mas é aquilo que foi minando as suas energias, ó. Que foi socando você devagarzinho. Até uma hora que tu foi e afundou na droga que te trouxe para cá. Então veja bem, você vem para cá, você tem que começar a ter essa concepção. O que me levou ao crack? Eu tive um caminho para chegar lá, não tive? Daqui uns anos, a droga de início do camarada vai ser o crack. Daqui uns anos vai ser assim. Já está sendo assim? Então já vamos lá. Os novos viciados, a droga de início já está sendo crack. Mas 90% que estão aqui ou mais, a droga de início não foi o crack. Crack foi o final do caminho. Ora, se o começo do caminho é igual, irmão, o final do caminho também vai ser igual. Então você imagina. Amém, Breno? Faz favor, filho. Senão, se você ficar com paralela, nós não conseguimos. Levanta o dedo que você fala, a gente escuta. Se, imagine bem,
eu tenho 10 pontos para mudar. Quantos pontos? 10. Pode ser mais ou pode ser menos. Vamos botar 10 pontos. Eu me interno e eu reconheço que eu tenho que mudar 5 pontos. Vai ficar quanto? 5. Por causa de um daqueles 5, você vai fazer o quê? Vai cair. Aí você diz, não, eu caí, foi por causa desse ponto aqui. Então, os 5 que eu já estava mudando, mais esse aqui, agora eu fico de pé. Mas ficaram quantos pontos? 4. Você está me entendendo? Mas por causa daqueles 4 pontos que você não quis mudar, o que vai acontecer contigo? Queda, E aí é onde acontece a sucessão de quedas, sucessão de internação. O sargento disse uma coisa, colocou uma coisa que é extremamente importante. O problema dele não é só a droga. A prostituição também leva ele para a droga. Você está me entendendo? A fornicação também leva ele para a droga. Você está me entendendo? Reinaldo colocou algo extremamente interessante. O problema dele não é o crack. A sinuca que ele joga no barzinho leva ele para o crack. Porque da sinuca ele vai passar no cigarrinho, cervejinha, Coca-Cola com cachaça. Aí já deu um grau na Não é? Dali já ficou meio alto e o camarada viciado em crack ficou meio alto. Ele não vai dar um tiro para melhorar, ele já vai meter uma pedra no cachimbo, na lata. Já vai fazer uma brama, faz favor. Vem com a garrafa. Não, não, quero de lata. Peraí que eu já vou. Fala assim, eu vou embora. Prestou atenção? Mas o que levou ele ao crack? O crack foi o final do caminho. Foi o fato dele entrar no bar. O fato dele achar que podia fazer parte daquele mundo ali. Então tem muita gente que às vezes vem se internar e não admite o que leva ele para aquela dependência mais forte, aquela dependência que tirou ele do mundo mesmo. Ele acha que o problema dele é o crack. Pastor, eu viciei o crack. Depois que eu conheci o crack, eu destruí a minha vida. Mentira. Você começou um caminho de destruição na tua vida muito antes do crack, ó. Lá atrás, naquela baladinha inocente, você estava trilhando o caminho da morte. Você está me entendendo? Lá atrás daquela casa de prostituição, você estava começando seu caminho para a morte. Lá atrás daquela... Sabe, na maconha, você estava iniciando o seu caminho para a morte. Lá atrás, quando você entrou no bar, falou assim, me dá um Hollywood, faz favor, para tirar uma onda na balada. Quer um cigarro? Você tira logo um Hollywood do bolso. A mulher já vai... Não é derby, não, hein? Você está me entendendo? Então, o caminho que te levou à morte, o caminho que te trouxe aqui, o caminho que te levou à destruição, o caminho que fez tu vender a geladeira da tua casa, o teu tênis de marca, tua camisa de marca, tua calça de marca, o caminho que fez você se separar da família, porque a família não se separou de você, você se separou da família. Não existe ninguém aqui que está abandonado pela família, todo mundo aqui abandonou a família, é completamente diferente. Você está me entendendo? Porque a tua mãe nunca te abandonaria. Mas você, a droga era tão maior do que a tua mãe, que um belo dia você preferiu ir atrás da droga. E aí a tua mãe te levou uma decisão, ou a droga ou eu, as duas eu não aceito. É o que eu digo para todo mundo, não sou segunda opção de ninguém. Ou você escolhe a droga ou eu. Não é essa droga, acabou a droga, mamãe. Não, não. É um ou outro, ou droga ou a esposa. Um dia te colocaram na parede. E aí você preferiu a droga. A droga te levou para a rua. Tudo que cada mãe aqui mais queria, cada pai mais queria, é conviver com o filho. Só que a droga tornou esse convívio impossível. Não difícil, mas impossível. Porque você imagina você dentro da sua casa. Um celular, uma carteira, uma joia. Ah, pastor, eu nunca roubei. Não deu tempo. Não deu tempo. A mãe precisa... Isso. Você está me entendendo? Então, o que acontece? Eu tenho que aproveitar esse momento que eu estou aqui, para avaliar toda a minha história. Meu vício é o crack, mas o que me levou ao crack? E tudo aquilo que me levou ao crack, eu preciso dar um jeito. Fala, seu Anísio. O Valdir foi embora de casa, pastor. Foi, não foi? Foi embora. É verdade. Entendeu? Tudo aquilo que contribuiu para que eu fosse para o crack, eu também tenho que mudar. Não é só o crack. O crack foi simplesmente um detalhe. A última escalada. Eu tenho gente aqui que não chegou no crack, mas considera-se extremamente destruído por causa da droga dele. A droga de destruição do seu Zé Carlos foi a cachaça. E aí muitos falam, eu posso tomar uma cervejinha. Será? Você prestou atenção? A droga de destruição dele foi a cachaça, tirou ele do convívio com a família.
O álcool tirou ele do convívio com a sociedade. O álcool fez ele virar um zumbi. Como o cara andava atrás do crack, ele andava atrás do álcool. Então, ele tem que ser um exemplo. Mas por que não, pastor? Eu sou diferente do seu Zé Carlos. Mentira, tu é igualzinho. Tu está internado igual ele. Tu viciou igual ele. Você está me entendendo? Você sabe o porquê dessa clínica aqui? Você vai conhecer o seu igual. Você vai bater o olho no cara e falar assim, nunca mais eu falo que eu sou diferente de ninguém. Porque lá fora eu dizia que eu era o tal, que eu era... Não, verme é o cara que está lá empenhando a máquina fotográfica. Eu não. Eu tô de boa. Eu vou ali, dou um tirinho só. Fumo um baseadinho só. Não é? Porque o baseado, depois isso aqui é calmante, rapaz. Só. Relaxante. Não é? E todo maconheiro zomba de cracudo. Zomba ou não zomba? Se o cracudo tivesse coragem, ele ia falar pro maconheiro e falou, só estou te aguardando, viu? Daqui a bem pouco tempo, você tá na correria junto comigo. Não zomba de mim não, que mais dia menos dia, você tá aqui no mesmo lugar que eu. Todo maconheiro. Fumar maconha então é uma droga alternativa. Ué. É verdade. Todo maconheiro um dia zombrou do viciado em crack. Quem sabe você, quando estava dando um tirinho, via o coitado do cara subir com o tênis e descer arrastando o chinelo, tu fazia assim. Fala. Pastor, e o que tem de maconheiro aí fumando freebase, que se mistura a pedra de crack com o baseado por cima? Ele fala, eu não fumo crack, mas ele fuma sim, porque ele tá fumando freebase. Olha só, entendeu? Freebase, sabe o que significa a palavra freebase? Baseado leve. Leve? Ser pesado é demais. Amém, um cada vez. Eu tenho um exemplo de um amigo meu que falava assim, eu não beijo lata, ele fumava o bisóio. E eu tinha já vendido tudo dentro de casa. Aí, e ele do freebase, ele foi pra lata. E agora ele vendeu tudo dentro de casa como eu, e agora tá internado. E aí? Assim, eu chamo isso como uma artimanha de Satanás. O freebase. O cara não tem a moral da maconha direto no crack. Aí ele vai, não, só vou fumar um freebasezinho, uso o termo freebasezinho. Deixa eu te falar uma coisa. O cara que fuma o crack, ele tá fumando uma droga só. E o cara que fuma maconha e o crack? É pior, tá fumando duas de uma vez. Duas vezes só, é verdade. É o que eles falam, não tem como tomar cachaça e mastigar cana ao mesmo tempo. Mas, pastor, você tá no freebase aí, depois vai pro cachimbo pra lá. Vai. Eu comecei no freebase também, depois tava no cachimbo na Levanta a lata. mão. Breno aqui agora, Geraldo. O cara fuma um freebase, fica na estica, você fumando o cachimbo do lado dele, você acha que ele não vai fumar? Eu vou dar exemplo pro Roy. O Roy só fumava freebase. Aí nós, vou falar na época, você não tô nós ia pra fumar. Eu falava assim, ô Roy. Ele ficava assim, ô Roy, ô Reinaldo, dá um pedaço pra mim perto. O Faberel, lá na Faberel. Eu falei assim, não, se quiser fumar, vai fumar junto comigo, do jeito que eu fumar. Ele falava, não vai não. E dava uma voltinha e voltava, popa uma aqui pra mim então. Deixa eu dar só uma bolinha. Aí, não, eu não fumo na lata. Se não fuma, se não tiver oportunidade. Porque a hora que o cara falar que ele não tiver, o outro tiver, falar que não vai deixar fumando no BRL, ele vai fumar na lata. Porque vai ficar na estiga. Amém. Breno aqui, depois o André. Lá no bairro, ele sabe o que eu tô falando. Tem um vapor lá que zoava, ele só fumava uma coisa zoava da agência, tá ligado? Traz o bujão lá, campanha. Hoje em dia o cara tá fumando, tá na capa. E tá levando o bujão. Ele vende droga ainda, mas tá fazendo só pra ele fumar. Daqui a pouco dá o derrame. André lá. Pastor, a mesma colocação que o Breno falou aí, ó. Eu conheço uma pessoa, o senhor sabe quem que é. E começou pela maconha também. Sempre debochou de mim. Ah, você fuma pedra. Você faz isso, você faz aquilo. Hoje em dia ele não fuma maconha mais. Ele faz de tudo. Ele fuma maconha, dá latada e cheira pó. E aí? O senhor sabe quem é. Meu Deus, sabe? Tanto que o senhor falou que se essa pessoa viesse aqui, o senhor ia chamar no gabinete e ia conversar com ela. Isso. Agora vai. Amém? Então veja bem. Eu quero que a gente se atenha um pouco mais. Você vê que a colocação do próprio aluno vira terapia de grupo. Vamos lá. Pastor, eu fui o irmão falou, eu comecei a pegar a pedra e ela e fazer o pó com ela. Picava 15 pedras, dava 10 minhas e 5 meninos. Dali eu não fumava, passou um mês, eu comecei a pegar, fumar no frisado, no freebase. Aí eu falei, vou cair nessa pedra de novo. Cheirava 50 gramas de cocaína por dia, porque eu tinha a pedra e fazia cocaína, que era fácil de fazer. E os meninos, porque eu morava com 4 traficantes. Não, boa nada, a gente cheirava, cheirava lá, e aí
Aí os meninos não gostavam que eu fumava pedra, não. Estava comigo, namorava lá na Paraíba. Eu pegava escondido, pegava o carro, ia para uma quebrada e fumava. Depois eu voltava. Então, quem já mexeu com droga um dia, falar Vamos que lá, vai então, vender, não. Que tem como, é uma pergunta, tem como eu parar de usar a droga da minha destruição, aquela que me levou para o fundo do poço uma vez, e continuar usando aquela que na minha concepção não foi tão ruim para mim, porque é mais leve. Não tem como, não. Um de cada vez, piu-piu. Não tem como, que uma coisa puxa a outra. Igual você fumar um cigarro. Você fumar um cigarro, você vai ver a cinza, vai dar vontade de fumar pedra. Uma hora vai dar. Eu já cheguei a fumar pedra e parei de fumar cigarro. Fui cigarro queimando lá, deixava a cinza, fazia cinza pra eu fumar pedra. Aí depois eu comecei a voltar a fumar cigarro do mesmo jeito. Não adianta. Reinaldo aqui, depois Miss Reves. E nem tanto ficar na droga pequena, pastor. Vamos supor assim, vou usar exemplo, pode ter eu já pensei muitas vezes em fazer. Eu parar de fumar, mas vender. Já viu aí eu boto a pergunta, já viu macaco vender banana? Não. Hein? Mas então, nesse ponto, não tem como eu pegar, parar de fumar pedra, mas maconha eu nunca gostei. Eu vou falar a verdade, maconha eu nunca gostei. Mas continuar bebendo cachaça, que ó, que a minha droga, de bebida eu prefiro a cachaça que a cerveja. Mais barato. Mas também é mais gostosa também. Na época que eu usava. E do que? Agora, cocaína eu gostava. Mas eu não adianta eu parar com o crack e ficar cheirando a cocaína. Uma hora eu vou voltar pra ela. Não tem como você conciliar o sentido. Miss Reves, sargento, ele depois o André. Vai. Que nem no meu caso. Eu percebi que não dava pra parar porque eu tava analisando. Quando eu não tava me drogando de cocaína, o que acontecia? Eu fumava menos cigarro. Quando eu começava a usar cocaína, triplicava a vontade de fumar cigarro. Fumava, se eu tivesse drogado, se eu tivesse me drogando, eu fumava 3, 4 maços de cigarro. Se eu não tivesse naquele dia me drogando, eu fumava 1 ou 2. Aí hoje eu falo, eu concilio uma coisa, eu penso, pô, quando eu fumava, já me dava vontade de usar cocaína, quando eu tava fumando. Só que quando eu usava cocaína, a vontade era maior. Eu fumava em seguida. Às vezes acendia um cigarro no outro. Aí vem a questão que o Washington falou também do problema. Por isso que eu falo que hoje eu falo que cigarro é uma droga. O cara fala que não muda o humor da pessoa, não muda. Mas eu acho que se na questão mudava. Quando eu tava estressado, a primeira coisa que eu fazia era fumar um cigarro para dar uma aliviada. Quando eu não tava usando droga. Então eu acho que cigarro é uma droga sim. Pra mim a bebida é droga, todas as bebidas, cigarro, tudo é droga. Eu acho que é que nem o irmão que falou, um abismo vai puxando o outro. Eu nunca achei que eu ia estar internado. Eu tive uma dificuldade muito grande de aceitar que eu era um dependente químico, de aceitar que eu era viciado. Aí depois que eu aceitei, eu comecei a me analisar. Entendeu? Falar, pô, antes eu falava que não era dependente químico, mas hoje eu aceitei que eu sou dependente. Por quê? Não conseguia mais, eu vivia em prol da droga. Se eu não tivesse usando, o cigarro era droga diária, com mais fácil acesso pra mim. Eu terminava de almoçar, eu fumava. Eu ia trabalhar, tirava um tempinho e fumava um cigarro. Ou seja, todas essas coisas são drogas, na minha concepção. Eu acho que uma vai levando a outra. Entendeu? Eu acho que essa é a colocação que eu queria colocar. Uma droga leva a outra. Eu acho assim que essa aí já está bem claro na minha mente. Eu acho que essa pergunta é demasiadamente simplista, né? Porque eu já tentei outras vezes, como eu falei aqui. Mas como eu falei, senhora, João 3 fala, se não nascer de novo, eu não vim aqui para parar de usar droga. Eu vim aqui para buscar salvação. Porque todas as vezes que eu tentei, e às vezes fiquei 6 meses, fiquei 8 meses, 27 dias, o recorde eu fiquei lá fora. Como que eu recaí? Eu fui numa boate, não bebi, mas fui no banheiro, aí vi alguém cheirando. Aí era quarta-feira ainda, eu tava pensando, eu tava lá no banheiro ainda. Nossa, mas aquela cocaína era amarela, hein? Quer dizer, eu nunca fui capaz de me separar mesmo. Então eu já tentei, pra mim, eu posso falar só de mim. Se eu não me converter realmente, não nascer de novo, não buscar a Deus, eu converso muito isso com o Felipe, não tem chance. Não é só deixar de converter para buscar a Deus verdadeiramente, nem de cigarro você vai poder fumar. Não, eu nunca fumei. O senhor falou uma vez comigo que dos 6 que sobram, 6 estão intimamente ligados à fé. Então eu estou buscando aqui a conversão. O modo como eu trato o próximo. E é difícil. Como andar na rua. Você anda na rua virando o pescoço? E muitas vezes eu já ouvi falar, não. Uma coisa é parar de usar droga. Outra coisa, eu não deixei de ser homem.
Eu já tentei de tudo quanto é jeito. Eu posso escrever um livro, o Thiago me conhece, 1001 maneiras de recair. 1001 maneiras de recair. Então, eu tô falando do Vitor Hugo. Alguns podem até conseguir, né? Não sei. Se eu não nascer de novo, eu não duro mais uns 5, nem 5 anos. Não duro nem mais 1, 2 anos. Quem que levantou? Ele foi o Lápis, depois o André. Você só fez. Igual aquela mesma maneira, pastor, o senhor estava falando, da pessoa que fala, eu fumo crack, mas não fumo cigarro. Eu já vi pessoa de estar assim, junto lá, quando eu estava usando, junto comigo, que falava que não fumava, usava o crack, mas não fumava cigarro. Mas naquela hora que estava ali usando a pedra, você já olhar para ele, já estava fumando cigarro. É como que você vai parar de usar uma coisa ali que está praticamente baseada uma em cima da outra. Não tem como. Igual o Michel falou aqui, o mesmo ditado que eu falei para ele, que isso é bíblico. Um abismo puxa o outro. Você começa ali, igual eu comecei, quando eu comecei a usar droga. Comecei assim, tomando um golinho de cerveja. Aí você vai naquela. Aí isso não tem nada a ver. Mais um golinho de cerveja, mais um golinho. Quando vê, já começou a chegar em casa embriagado. Embriagado, você vai, igual eu não comecei. A minha primeira droga foi a maconha. A minha primeira droga direto já foi a cocaína. Usando cocaína por resto, já estava vendo aquilo. Via aquelas pessoas que usavam a crack, falavam comigo assim, que não existe mais cocaína boa, mais não. Isso daí, a cocaína já tá tudo ruim. Olha, é verdade. Aí vai no experimento. Experimenta o crack, você vê a onda é muito mais forte do que a da cocaína. Você vai, experimenta o... E vai só afundando. O coisa do crack, o que acontece? Da cocaína, fui pro crack, do crack já começou a fumar freebase também, porque o crack sozinho também já não tava dando mais onda. Já começou a fundar, foi fundando de uma vez só. Quando veio, deslanchou tudo. Tudo já foi perdendo família, foi perdendo dignidade, foi perdendo tudo que você tinha na vida. E um belo dia, se não é Deus para te abençoar, batendo na porta do levantar gafanhoto. sua mão para te dar um escape, que foi o você gafanhoto. falou aí, está em Salmo 42, 7. Um abismo chama outro abismo. É verdade. Não é? Vou lá no André, que levantou o dedo, depois já vou você. André. Foi a mesma coisa que o Reinaldo falou aí, ó. Eu já tentei parar de usar para não poder vender. Tanto que uma vez eu fui em Barbacena, busquei uma certa quantidade, junto, já vou falar logo o nome, junto com meu irmão. Chegamos em Barroso, a gente foi para casa de um outro rapaz, a gente picou as pedras tudo, começamos a embalar para vender. Na hora que eu dei um momento de bobeira, que eu fumei, que na hora que eu tava doidão, quando era 2 horas da manhã, eu olhei pra cara dele, cadê as minhas pedras pra vender? Ele simplesmente olhou pra minha cara, acabou. Eu falei, o quê? Ele acabou, eu falei, você não fumou esse tanto de pedra não. Resultado, ele deu as pedras que eu tinha buscado pra vender pra uma galera, ainda tinha sobrado 300 e alguma coisa no bolso, ainda teve a cara de pau de olhar pra minha cara e falar assim, guarda o dinheiro que amanhã a gente compra mais. Quer dizer, então, aí no outro dia eu fiquei tão revoltado que eu saí de manhã, eu saí de casa às 7 horas. Falei, uns 300 reais então. Fiquei o dia inteiro no meio do mato. Foi o dia todo no meio do mato fumando sozinho. E lá era só de 50, aí você pegava aquele quadrado, fiquei o dia inteiro. Corria para um lado no meio do mato, corria para o outro. Pensava que vinha a polícia, corria, quase pulava dentro do rio. Pensava que ele vinha atrás de mim. Pensava que ele estava atrás de mim. Então, quer dizer, eu tinha acabado de sair da firma. Em vez de eu mandar um carro, metade do dinheiro pro meu filho, eu não fiz isso. Eu investi na droga que era para me vender. Eu não vendi. Acabou que eu tomei, foi um derrame. Não mandei dinheiro pro meu filho. Fiquei sem dinheiro. Cheguei em casa às 9 horas da noite, tudo sujo, doidão. Simplesmente minha mãe olhou pra minha cara. Que bonito, hein, André? Saiu de casa às 7 horas, isso é hora de chegar, olha seu olho, olha como você tá. Então aí eu comecei a pensar que era aquilo que eu queria pra minha vida. Tiago. Pastor, na minha vida a droga foi tão degradante assim que o Vitor Hugo passava lá na porta de casa, eu conversava com ele, aconselhando ele para parar de usar droga. Ele sempre foi muito chegado, assim, a gente sempre conversou bastante, porque lá na rua todo mundo rejeitava ele assim, eu nunca tive isso de fazer escolher porque eu sei, mas porque tudo igual pra mim, entendeu? E eu dava conselho pra você ver como é que o abismo funcionou. Na época eu fumava só um baseado. Aí eu fui buscar ele na casa dele. Você vê aonde eu cheguei.
como é que foi degradante na minha vida essa droga, entendeu? E eu, como é que eu vou te falar? Eu tinha orgulho de falar na rua que eu cheirava, entendeu? Eu achava que era mó bom. Eu chegava na festa, todo mundo, aquela mulherzada, não sei o que, e eu achava que era bom. Até que um dia eu me deparei com a minha realidade, aonde que eu estava já, você tá me entendendo? Eu fiquei 3 dias longe de casa, em festa aqui, eu fui parar num bar mó paia, que antes que eu passava na porta do bar e falava que ali só entrava pedreiro, essas coisas, entendeu? Depois que eu me dei de frente com a realidade que eu estava vivendo, foi que eu tomei mesmo a decisão, entendeu? Pra você ver como é que foi degradante na minha vida, não sei de quem, na minha foi assim, foi muito rápido. E o que te levou à cocaína foi a maconha. Muito rápido, foi muito rápido, muito rápido. Você acha que você consegue, por exemplo, parar com a cocaína e continuar fumando a maconha? Se eu beber uma cerveja agora, fala agora, eu vou que vai me dar vontade de dar um tiro. 2. Também fala mesmo. Agora, pode ser o que for. Se eu beber uma cerveja agora aqui, eu te falo pra você que me dá vontade. Então, pra você não cheirar a cocaína, você não vai beber? Não vou fazer nada, mas um abismo. Verdade. Seu Bené. Quando eu tinha dinheiro, eu tinha mulher e tinha cachaça. A pedra também. Primeiro foi a cachaça. A cachaça debaixo da cama e a mulher em cima da cama. Aí largava, ele parava de dormir em cima da cama e ia dormir debaixo da dinheiro. cama. Acabou o dinheiro, a mulher descia da cama e a cachaça subia. Misericórdia. É por aí mesmo. Por aí, Vitor Hugo. Eu acho que eu não preciso nem beber cerveja, Thiago. Se eu for no motel, eu nunca fui em motel e não usei droga e não bebi. Eu não posso ir no motel. Essa é uma realidade da minha vida. E eu falo, vou até além. Tem pessoas, tem amigos meus lá fora. Se eu parar pra conversar, me dá vontade de cagar. Então, um grau que eu cheguei num grau tão alto, eu comprava era muita quantidade, não interessa, entendeu? Eu comprava muita quantidade. E eu tenho que vigiar o tempo todo, igual a última saída que eu dei na rua, só de eu ficar assim, o chaveirinho, só de fora, as mulheres quase peladas, né? E eu, quer dizer, mas eu não vigiei. Aquilo eu já conciliei, poxa. E eu tenho essa dependência. Sexo e droga andam juntos, sabe? Então eu preciso trabalhar isso aí, preciso orar, preciso buscar. Até mesmo vou colocar negócio de jejum aí, eu vou começar a ver o que eu vou fazer relativo a isso aí. Amém. Porque tem caça de demônio que já foi falar que só sai. Do jejum e oração. Marcos. Assim, no meu caso, eu acho que também, porque eu caí desde o momento que eu pagava R$500 de aluguel, São Pedro. Aí meu pai me deu oportunidade lá de não pagar aluguel mais e colocar dentro da casa lá que ele tem no Linhares. E com aquilo eu imaginei que tá sobrando R$500. Entendeu? Então eu pensei em multiplicar o dinheiro. Peguei uma certa quantia de droga para vender. Entendeu? E comecei a ir aos botiquinhos. Entendeu? Lá do Linhares. Com aquilo eu já tava com 800 e poucos reais no bolso. O cara me pediu R$3 pra fumar uma pedra. Foi que eu olhei onde é que tem a pedra. Isso foi no dia 17 de janeiro desse ano. Entendeu? E dali eu fui morar debaixo da ponte. Eu não tinha nem vontade mais, eu não tinha assim peito mais para encarar minha família. Entendeu? E morava eu, minha esposa e meu filho. Entendeu? Então isso também contribuiu muito, entendeu? Se eu tivesse continuado na responsabilidade que eu estava antes de ter que trabalhar e continuar pagando meu aluguel, o passar a mão na cabeça também às vezes também atrapalha. Tiago. Pastor, muitas vezes que a gente tem que saber que lá fora a gente vai ter que ocupar nosso tempo ao máximo possível. Porque se eu ficar aqui parado sem fazer nada, eu falo pro senhor que eu penso besteira. Às vezes eu penso. Entendeu? E aquela mulher que eu pegava. Porque não é que a gente pensa em droga, não foi todas as vezes que a gente pensou em droga que estava ruim lá na situação que a gente estava. Não tinha mulher, tinha tudo. Não foi sempre que você vai falar que foi horrível, não. Entendeu? E principalmente nessa parte do tratamento,
o seu subconsciente vai trazer a sua Entendeu? memória só coisa boa. Vou ser sincero, né? Eu não penso só coisa boa, não. Tem vezes que você pensa coisa ruim, assim, Thiago, entendeu? Não traz saudade, porque quando eu tava lá usando aquela droga, aquelas porcarias lá, eu não tive só momento ruim, não, entendeu? Tinha mulher, tinha tudo. Pra mim, assim, naquele momento que eu tava, não era ruim. Mas agora eu vejo por outro lado que não fazia bem nenhum. Entendeu? Agora eu passo na rua, já, não é que chama atenção isso aqui, mas já me olha com outros olhos. Quem me olhava daquele jeito não olha mais. É verdade. Entendeu? E é gratificante a gente poder saber que a gente pode ter outra oportunidade de viver, a não ser daquele jeito que a gente está vivendo. Então, André. Falando o que o Thiago falou aí, ó. Quando eu saí de recessão, fui em casa, várias pessoas que não olhavam no meu rosto, quando eu tava lá no mundo, lá no mundão lá, pararam, me abraçaram, falaram que eu mudei. Tanto que aquele dia que a gente foi lá no centro, na física, eu falei pro senhor que eu senti orgulho de mim mesmo. Na hora que a gente parou no calçadão, que a gente fez, cantou louvor, que a gente fez o que a gente fez, que algumas pessoas pararam, tiraram foto. E isso pra mim é gratificante hoje. Isso é um apoio, isso me incentiva mais hoje ainda. Eu tô vendo que eu tô mudando, realmente eu tô mudando. Então, quando eu recebo um elogio, igual em Barroso eu recebi, quando uma pessoa fala igual olha a gente, a camisa que a gente usa, igual essa, craque. Que as pessoas pedem o número, igual eu tava conversando, a irmã me chamou para conversar ontem daquele rapaz que tava aí. Isso é gratificante para mim poder tá dando depoimento, o que eu passei, onde eu cheguei, o que eu fiz. Isso para mim hoje então eu me sinto que eu estou dando a volta por cima. Eu estou conseguindo, eu sei que não só eu, mas os irmãos, tudo que estão aqui, a gente vamos vencer essa batalha. Então, o consenso geral aqui, ou quase geral, muitos não falaram, e às vezes, irmãos, a gente peca por não se expressar. Entendeu? Às vezes a gente não se expressa, não expressa o nosso sentimento, não expressa a nossa opinião, e acaba que a gente sai com a mesma opinião que a gente entrou, e acaba que aquilo vai destruir a nossa vida. Por quê? Porque a gente não se expressou, a gente não foi confrontado. No tratamento? No tratamento, numa terapia de grupo. Para que é essa terapia de grupo? É para confronto. Às vezes o Gabriel vai expressar um pensamento que 100% aqui vai falar, não, filho, você está doido. E aí ele vai falar, opa, tenho que me policiar nisso aí. Porque eles não são diferentes de mim. Eles estão internados como eu. E a dependência química, você sabe como é conhecida a dependência química como doença? Você sabe que tipo de doença que a dependência química é conhecida? Como a doença da negação. O cara que tem câncer não nega que tem câncer, não tem como que vai morrer daquilo. O diabético não tem como negar que é diabético. Agora você negou durante longos anos na tua vida a tua dependência. Eu não sou viciado, eu não sou viciado, eu não sou viciado, eu não preciso de clínica. E cada vez que você negava, mais você se afundava. Mais você se afundava. O resultado é, eu não sou viciado, se viciou. Aí pronto, você se viciou, rapaz, tem que dar um jeito, mas eu paro sozinho. Eu não preciso de clínica, você ir na clínica. Verdade. Então, cada vez que você negava um fato, aquele fato acontecia. Então, quando eu não estou disposto, por exemplo, a falar, ou 90% falou aí a questão do cigarro, da maconha, eu estou com o pensamento que eu posso fumar maconha, mas se eu expressar isso aqui agora, vão cair de pau em cima de mim. Aí você sai com a mesma expressão, eu vou fumar maconha quando sair. Aí o ano que vem, 2013, pastor de Mateus, uma vaga aí, meu filho está arrebentado. Mas por quê? Porque veio aqui, participou, não se expressou, não foi confrontado, caiu por causa daquilo e agora está sendo internado de novo. Então, ou eu sou confrontado com a minha maneira de pensar, com a minha maneira de agir, você está entendendo? Com as minhas, já vou não sei, nas minhas atitudes, ou eu vou ser internado algumas outras vezes. Até eu chegar à concepção de que ou eu mudo tudo, ou eu continuo do jeito que eu estou. Você está me entendendo? Porque, por exemplo, o Igor vem para cá, não, pastor, eu sou jovem, ainda tenho 21 anos,
quero curtir a noite, a balada. Oh, 2013 te aguarda aí, filho. Você tá me entendendo? 2014 estamos juntos vendo a Copa do Mundo aqui no Gafadec. Você tá me entendendo? Tá entendendo o mistério? Então, esse é o momento da gente pautar tudo que a gente precisa mudar. Tudo. E parar de negar. Lembra? Dependência química é doença de quê? Negação. Da negação. Parar de negar. Eu não sou igual ele. Mentira, você é igualzinho ele. Igualzinho. Talvez a dependência química, talvez o único fator que difere um do outro aqui é o tempo. Não deu tempo de você experimentar o crack. Não deu tempo de você roubar. Não deu tempo de você vender tudo dentro de casa. Não deu tempo de você andar de calcinha vermelha na boca de... Não deu tempo. Porque se desse tempo, tu tinha chegado lá, igualzinho aquele cara. Você está me entendendo? O que difere um dependente do outro é somente o tempo. Mais nada. Porque o viciadinho na maconha pode demorar 20 anos. Recentemente, olha só que coisa interessante. Numa das terapias de grupo minha do ano passado, um aluno, acho que foi até o Baiano. Não foi o Baiano, não. Foi o Fernando. Fernando viciado em cocaína. Continua viciado em cocaína. Fernando disse assim, mas pastor, eu pretendo dar uma bolinha na maconha, porque cannabis relaxa e tal. Aí a galera caiu de pau nele. Ele falou, não, mas eu conheço um cara. Aí, por coincidência, eu também conhecia, e era uma história real. Eu falei, nossa, como é que eu faço agora? O homem tem 62 anos de idade, pastor, fuma maconha desde os 18. Eu falei, realmente. Seu Arlindo fuma maconha desde os 15 anos de idade. Verdade, seu Arlindo é assim não. Seu não, é doutor Arlindo, que é um advogado. Né? Só que aí eu bati na tecla, eu falei, olha, o cara pode fumar maconha durante 200 anos, mas uma hora ele muda de droga. Muda o que pode fazer. Uma hora muda de droga. Seu Arlindo não vai ser o herói da sua vida, escreve o que eu estou te falando. Você sabe onde é que está o seu Arlindo? Lá no Semate, viciado em crack. Que isso? Depois de 60 anos. 62 anos de idade. Isso foi o ano passado, agora ele está com 63 anos. Seu Arlindo, doutor Arlindo, está lá no Semate. Advogado. Viciado em quê? Em crack. Então, veja bem. A única coisa que diferenciava o seu Arlindo do Fernando, tempo. Mais nada. Só o tempo. Um dia, seu Arlindo ia chegar a ser igual ao Fernando. Então, aqui é a mesma coisa. Um chegou mais cavucado, o outro chegou menos cavucado. Um se degradou um pouco mais do que o outro. Um chegou a vender o tênis, outro tudo que tem dentro de casa. E aí o outro diz assim, eu nunca faria isso. Lembra? A dependência química é a doença da negação. Doença do ainda. Eu nunca... O dependente químico, ele tem que expulsar a palavra nunca do vocabulário dele. Porque ele nunca ia gastar o salário todo. Quem já gastou o salário todo? Todo mundo. Antes de receber. Pera aí um pouquinho, calma em você. É verdade, nunca. Eu sou o cara, sou controlado. Pera aí, vou chegar em você. Eu sou só o final de semana. Quem já passou mais do que o final de semana na loucura? Sou só o final de semana. Eu passei um ano de semana pra pagar, sem falhar um dia. Filma o céu, filma o céu. Não, não é o céu, né? Não é o céu, não. O céu tá azul. Baixa a câmera. Isso. Mas pegou. Amém? Porque o lápis é mais alto, por isso que filmou pra cima. Presta bem atenção. Vou falar de novo. A dependência química é a doença da negação. Eu nego até o fim que eu estou vivendo aquilo. Eu nego. Se você tivesse admitido que aquela maconhinha inocente que você fumou, ia te levar pro crack, tu tinha esperado chegar no crack para parar de usar maconha? Não. Mas e a doença da negação? Aquela primeira vez que tu experimentou a pedra, se você tivesse olhado pro cara, já está 2 anos na pedra, e tivesse falado, pô, aonde eu vou chegar? Olha, você tinha experimentado a primeira pedra? Mas você tem a doença da negação. Eu controlo, eu não sou como o sargento, eu não. Sou diferente. Ou seja, eu vou negar até a morte que eu estou morrendo. Você está me entendendo? O cara que tem o HIV, ele não nega. Não tem como, ele tem que tomar o remédio. O cara que tem o câncer tem que tomar o remédio. O diabético da pressão alta. Todas as doenças não dá para você negar. Porque se você negar, você morre.
Já a dependência química você nega, você vai negando, 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 negando. E você só vai se autodestruindo, só vai se arrebentando. Então muita gente aqui vai ter que renunciar, e é como a dependência química é doença da negação, muitos não estão dispostos. Vai ter que renunciar às velhas amizades. Né? Vai ter que renunciar. Cada dia não é? que minha mãe vem aqui, tá me entendendo? Ela me vê e chora. Porque ela fala que nunca viu o filho dela. Ela conheceu o Thiago aqui. Porque eu nunca fui muito dentro de casa, sempre fui muito quietão. Achei que eu ia ter dificuldade aqui por causa disso, entendeu? Sempre fui muito fechado. Quando ela entra naquele portão ali, toda vez ela chora. E você sabe o que ela confidenciou pra mim? Eu vou falar na frente de todo mundo. Ela me chamou naquele cantinho ali. Falou, pastor, a expressão do rosto do meu filho mudou. Ele tinha um rosto de homem mau, de gente ruim. Era o que eu era. Ele tinha a expressão facial dele era de gente que não valia nada. Meu filho tá com a expressão facial diferente. Vai, Sérgio. Essa doença, ela o DNA fala, né? O DNA vem de estudos, né? Ela é incurável, ela é progressiva e terminação fatal. Quando eu comecei, um papel de cocaína de 10 dava pra me ficar a noite toda. Ainda sobrava uma rapinha. Não, aí hoje quando eu vejo a minha situação, eu vendi tudo de dentro de casa, vendi moto, vendi, o Mireles falou, eu nem recebi o salário, já tinha gasto. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar. Então, quem não chegou ainda nesse ponto, como o senhor falou uma vez, que às vezes a pessoa até se prostitui, passivo, ativo, mas se não abrir o olho, eu conheço casos que chega a esse ponto. Conheço caso que começou a ser ativo, a troco da pedra, depois passou a ser passivo. Depende muito do momento, depende muito do grau de necessidade. Mas dá mais força também é quando o Vitor Hugo vira pra mim e fala, velho, aproveita enquanto você não chegou onde eu fui. Como é que eu vou te falar? É mais chance maior que ele fala assim. A gente conversa claro assim. Porque o que acontece? Como a dependência é a doença da negação, você pode falar, nunca vou chegar no estágio do Vitor Hugo. Mas você está indo para lá. Tem 19 anos na frente, né? Você está indo para lá. Você está caminhando para essa situação. Veja bem, algumas colocações. Ou eu mudo tudo, ou eu continuo do jeito que eu estou. Arrebentado, destruído, sem esperança, sem fé. Sabe, sem perspectiva para o futuro. Você veja bem o que está escrito em 1 Coríntios. Olha que coisa impressionante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e até a primeira vírgula do 34. 1 Coríntios, eu acho impressionante essa colocação do apóstolo Paulo, e vamos trazer isso aqui para a dependência. Coríntios que? 1 Coríntios, capítulo 15, peraí um pouquinho, deixa todo mundo achar. Versículo 33 e até a primeira vírgula do 34. 1 Coríntios, deixa todo mundo achar. Isso é bom você grifar. Isso é bom, meu filho do céu, segundo Pedro. Coríntios, 1 Coríntios 15, 33 e até a primeira vírgula do 34. 1 Coríntios? 15, versículo 33 até a primeira vírgula do 34. 15, 33, até a primeira vírgula do 34. É a parte A. Vamos lá, vai lá, sargento. 15, 33 até a primeira vírgula do 34. Amém. Vamos lá, sargento, bem alto. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis. Amém. Olha o que o apóstolo Paulo está falando assim, ó, não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou seja, você está aqui adquirindo o quê? Bons costumes. Aí você vai lá fora. E qual é a companhia que você anda? É o cheirador, é o fumador, é o beberrão, é o mulherengo, é a prostituta. É a prostituta. É por isso que muitas vezes eu falo que a gente tem que fazer um ciclo de amizade daqui para a vida inteira, mano. São amigos que não te levam, peraí um pouquinho, já vou em você, que não te levam a lugar nenhum. Que não contribui para a sua melhora, ao contrário, contribui para a sua derrota. Essa Bíblia aqui, ela tem uma tradução um pouco mais categórica. Olha, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade. Está me entendendo? Volta à sua sobriedade.